Minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade. Aqui eu repeti de ano. Primeiro dia na Marinha, eu falei, isso aqui não é para mim. Em 1987, que foi o último concurso que eu fiz, eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma prova que era equiparada, principalmente a prova de matemática, equiparada às provas do IME e do ITA, ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. Mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa prova. Bastava passar, tinha que ir muito bem. Eram 1.500 candidatos lutando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de colégio público, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, mas a gente não pode mudar esse fato, pode mudar essa realidade, por mais que possa ofender a qualquer pessoa. É muito ruim a escola pública, o desempenho dos alunos na escola pública é bem inferior. E eu era um bom aluno na escola pública, então eu, como um adolescente de 13 anos de idade, na 8ª série, que era o meu caso, e que só tinha conhecido aquilo na minha vida, aquilo era a única coisa que tinha sido apresentada para mim na minha vida, eu achava que eu estava bem, que eu era um bom aluno. Quando eu fui pro Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade, e quando eu, beleza, vou agora para uma escola melhor, que eu vou me preparar para esse concurso, para eu passar no concurso. Estava completamente equivocado. Não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque, cara, era muito acima. Era um referencial muito acima do que eu estava acostumado. Então, ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era. Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de ensino na escola pública, e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. E aí me caiu a real. Qual era a real? Meu nível é muito abaixo, eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. E eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas. Concordo. A gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante pra gente evoluir. Só que muitos, ao se depararem com essa realidade, em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, o cara vai ficar vitimizado dentro dessa constatação. Ele vai se sentir uma vítima da escola pública, ou de sei lá o quê, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai. E aí, por isso que eu te falo, uma das experiências mais importantes pra mim foi essa minha jornada pra conseguir passar nesse concurso. Porque, primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava. 2, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma. Cara, eu vou lutar, eu vou batalhar pra poder tirar essa defasagem. Isso significava duas coisas. Minha mãe dá um salário inteiro de professora dela pra pagar aquela escola, porque eu fiz o primeiro ano e não passei. E aí eu pedi pros meus pais fazer mais um ano num curso preparatório, ou seja, eu deixei de ir pro ensino médio, ou seja, eu parei. Aqui eu repeti de ano, livre espontânea vontade. Eu quis parar ali e preparar para fazer a prova. Minha mãe topou, meu pai topou, minha mãe deu o salário inteiro. Então significava, em primeiro lugar, ela dá o salário inteiro, e segundo, eu ficar 4 horas no trânsito, com 13 anos de idade, eu entrava num ônibus lotado, cruzava várias favelas do Rio de Janeiro até chegar em Madureira. Isso significava eu passar o ano inteiro com 4 horas de trânsito por dia. Eram 4 horas improdutivas de sofrimento, até você chegar na escola. Quando chegava lá na escola, eu tinha que, cara, ralar pra tirar a diferença. Aí o segundo ano que eu fui fazer, cara, estudei muito. Estudei como nunca tinha estudado na minha vida. Aí olha que eu tinha ralado um pouquinho pra estudar, pra conseguir passar no ano anterior, mas assim, eu estudei muito. E chegou no final do ano, eu não passei de novo. Não passei na segunda vez. Eu não passei de novo. Chegou o final do ano lá, cara, fui fazer a prova e não passei. Foi aquela frustração. Era um ano inteiro. Agora só no outro ano era a prova de novo. E aí eu não passei. Agora, no primeiro ano, dos 30 mil colocados, acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros. Nesse segundo ano, eu fiquei entre os 1.500 primeiros. Eu falei, tô melhorando. Eu percebi progresso. E aí sentei de novo com meus pais, olha, eu gostaria de fazer de novo. Isso significava, número 1, minha mãe dá de novo o salário dela inteiro. E eu, de novo, 4 horas por dia no trânsito, estudando igual um doido. E naquele ano eu falei assim, cara, eu não posso falhar. Não posso. Eu penso que eu conheci chegar num limite que você pensa, eu não posso falhar. E quando você chega neste ponto, você pensa assim, cara, no matter what, ou seja, não importa o que aconteça, eu vou estudar o que for necessário, nem que eu vire noite, nem que eu estude todos os finais de semana. Ou seja, você quando chega nesse limite, eu conheci esse limite aos 14 anos de idade. Eu falei, não posso falhar. Era mais um ano inteiro. E aí sim, cara, estudei muito. Aí passei nas primeiras colocações, nos concursos que eu fiz, nas PSECs, fui 24º nas PSECs, fui o 9º na IPCAR e fui o 71º no colégio naval. Passei bem e
Falei, cara, resolvi a minha vida. Porque quando tu entra, você fala, minha vida tá resolvida. Você entendeu? Aí eu passei. No primeiro dia na Marinha, eu falei, isso aqui não é pra mim. Tudo bem. Até aí, beleza, vou começar no segundo semestre. Então eu ia ficar de bobeira 6 meses. Aí fui numa entrevista de emprego. E era num curso de inglês. Eu nem sabia que era um curso de inglês. Curiosamente, o meu boletim do primeiro bimestre no terceiro ano era 10 em todas as matérias e 5 em uma única matéria. Bom, era uma escola de inglês. Um entrevistador me perguntou por que eu queria trabalhar lá. A minha resposta foi a seguinte: na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria só ter uma experiência para ver como é que é e depois eu saio e vou para a faculdade. Conheci o processo de vendas, vi como é que era a venda, achei inteligentíssimo. Eu tinha 19 anos, nunca tinha trabalhado, mas eu achei muito inteligente o processo. 2 coisas me conquistaram. A primeira, o processo de venda. Eu não sabia que existia um processo. Embora fosse ainda um processo que hoje o nosso processo é muito mais desenvolvido do que naquela época, mas já naquela época já era muito interessante. E eu fiquei muito apaixonado pelo processo de venda. Eu achei inteligente. Eu falei, pô, isso é muito inteligente, a forma que aborda e tal. E a segunda coisa era o seguinte, a empresa tinha um plano de carreira. E esse plano de carreira não era por tempo de serviço. Se você se dedicasse muito e batesse as metas, você poderia crescer rapidamente. Aquilo ali foi música para os meus ouvidos. Eu falei, cara, eu achei inteligentíssimo o processo de vendas. E 2, minha vida está resolvida e eu não vou ter que esperar 4, 5 anos para me formar para depois começar a minha vida. Não, vou começar agora. Tanto é que eu entrei, em 2 meses e meio já tinha tido 2 promoções. Comecei a ganhar razoavelmente bem para 19 anos, para 20 anos. Com 21 anos eu cheguei a um cargo de diretor comercial. Já estava ganhando bem melhor. Fui transferido para a Venezuela, onde fui abrir uma filial dessa empresa na Venezuela. Voltei para o Brasil no ano seguinte. Com 22 anos estava ganhando em média $7.000 por mês, ou seja, eu já com 22 anos estava ganhando mais do que um almirante ganhava. Ou seja, comecei a minha vida, com 22 anos estava ganhando bem. Calma, aí o que eu faço? Peço demissão para abrir a minha própria empresa. Então, em 3 de abril de 1995, eu inauguro a primeira escola da WhatsApp, no centro do Rio de Janeiro, usando uma pequena economia, porque apesar de ganhar bem, eu ganhava muito bem há pouco tempo, Sim. sem herança, sem nenhum apoio financeiro, sem nada. Casando, montando casa, com prestação até o talo, né? E detalhe, numa época em que os juros do financiamento era 8% ao mês. Bizarra aquela época de juros. 8 ao mês. Você ia financiar um carro, era 8% ao mês. Você financiava um carro em 8 vezes, em 10 vezes. 8% ao mês. Era tudo muito mais difícil. Então eu não tinha capital acumulado suficiente. E aí eu uso R$10.000 do meu cheque especial e 10 mil da Luciana e a gente abre a WhatsApp. Agora, o que acontece? Quando eu abro o WhatsApp, acho que é importante dizer, eu não sou a favor de você pegar dinheiro do teu cheque especial para abrir um negócio. Claro. Tem que ficar claro. Tá? Não sou a favor. Não é uma dica, né? Não sou a favor. Não é isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência que eu estou falando, mas é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando, reduzindo a minha despesa, juntando uma grana para começar o negócio um ano depois. Mas em negócio tem uma coisa chamada timing. E aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing por N razões. Tem algumas razões peculiares, mais próximas, mais pessoais, de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, em segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser fundamental. Porque as multinacionais que vieram para o Brasil, dólar 1 para 1, não é? As empresas internacionais que aportaram no Brasil por conta da quebra do monopólio de petróleo e de telecomunicações, principalmente, que várias empresas vieram no Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Aquele era o timing. E aí, ou eu esperava um ano, juntava uma grana, ou tomava um crédito, tá? Número 2, não tinha empréstimo disponível igual tem hoje. Vai lá no tal lugar, uma linha de crédito. Não existia esse troço. Naquela época não tinha crédito. E aí o que acontece? Aquele era o momento para mim. E segundo ponto, que eu considero mais importante, era menos loucura do que parecia. Porque para dar certo na primeira escola, eu precisava vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia, com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então, para dar certo uma escola, eu só precisava de 100. Eu precisava fazer 6 vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer. Então, eu já tinha know-how. Eu já estava 4 anos na área de venda, já era diretor comercial, já tinha criado o meu algoritmo de vendas. Eu já tinha isso dominado, porque a prática já era isso.
Então, embora eu fosse jovem e não tivesse capital, eu tinha um outro tipo de capital, um capital intelectual grande acumulado, principalmente na área de vendas. Nessa área específica. Que era uma área de vendas que me fazia trazer clientes. E quando você traz clientes, você traz o capital mais barato que existe. É o dinheiro do cliente. O capital do cliente não tem juros, você vende, você troca o teu serviço e vem dinheiro, vem caixa. E eu lembro, a gente inaugurou a primeira escola no dia 13 de abril, com quase 70 alunos matriculados. A escola nem existia, a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês. Nunca, na nossa história.